alimentação adequada, não há qualidade de vida. Nós não seremos o melhor que podemos ser. Sem uma alimentação equilibrada, sem uma alimentação adequada, há um conjunto de doenças que se instalam e progridem na nossa sociedade. Em termos de cuidados hospitalares, diria que não há sucesso na intervenção. O doente não responde como deveria responder numa situação em que estivesse bem nutrido. Uma alimentação inadequada é de facto um determinante central da saúde dos portugueses e a nossa qualidade de vida é fortemente afetada por um conjunto de doenças associadas à alimentação e que podiam ser evitáveis. A obesidade e o excesso de peso estão quase sempre associados a problemas de saúde, como a diabetes, a hipertensão e outras doenças cardiovasculares que todos os anos roubam milhares de anos de vida com saúde. São mais 243 mil anos de vida que todos os anos se perdem por morte prematura, doença ou incapacidade. Estes números permitem-nos facilmente compreender porque é que desde 2012 existe em Portugal um programa prioritário para a promoção da alimentação saudável no âmbito do Plano Nacional de Saúde. O programa inicia-se em 2012, estávamos em plena crise económica e social, o país era intervencionado pelo Fundo Monetário Internacional e havia uma preocupação muito grande com a incapacidade que as famílias podiam ter acesso a uma alimentação saudável. É neste contexto que surge o programa e uma das primeiras atividades que nós vamos realizar é tentar conhecer melhor a insegurança alimentar destas famílias. O PNPAS não só procurou conhecer melhor a situação de insegurança alimentar em Portugal, como também implementou um conjunto de medidas para melhorar o acesso à alimentação pelas pessoas mais carenciadas. É nestes grupos que encontramos uma maior prevalência da obesidade e de outras doenças crónicas. Nesse aspecto, as nossas intervenções, quer seja ao nível da educação, da melhoria da capacidade das pessoas e também de criar ambientes propícios a uma alimentação saudável, teve sempre em conta as necessidades das famílias mais carenciadas. Esse é um marco fundamental do PNPAS. O PNPAS começou a trabalhar com a segurança social e, nesse sentido, estes programas estiveram sempre associados não apenas à oferta dos alimentos, mas também à ajuda destas famílias a tentarem cozinhar, comprar, utilizar estes alimentos da melhor forma e, portanto, há aqui uma junção entre a oferta alimentar de qualidade e a ajuda educativa, pedagógica a estas famílias para que elas pudessem rentabilizar, utilizar ao máximo todos os alimentos que eram recebidos e, nesse aspecto, foi verdadeiramente um trabalho multidisciplinar que muito nos orgulha ao país, no sentido de termos uma oferta alimentar a famílias carenciadas bem equilibrada do ponto de vista nutricional, apetitosa e que, ao mesmo tempo, pudesse ser utilizada da melhor forma pelas famílias que as recebiam. Os hábitos alimentares mudam quando mudamos os ambientes e isso só acontece quando alargamos a nossa intervenção para além da área da saúde. Foi o que aconteceu em estreita articulação com o Ministério das Finanças e que levou à criação do Imposto Especial de Consumo sobre as bebidas refrigerantes, que estão no top 3 dos produtos alimentares que mais contribuem para a ingestão de açúcar na população portuguesa. Os impostos, tendo por missão principal criar receita para o Estado, têm também fins não fiscais, tendo por objetivo reduzir o consumo de açúcar, melhorar a saúde das populações. Os próprios contribuintes, que são igualmente consumidores, aceitaram, compreenderam e acolheram o aspecto que era relevante, que era evitar precisamente o consumo de bebidas que, pela sua quantidade de açúcar, são prejudiciais à saúde. É o facto de ter havido uma taxa progressiva, portanto com vários escalões, ou seja, a tributação das bebidas de acordo com o teor de açúcar permitiu incidir o maior peso de imposto naquelas bebidas que tinham maior composição de açúcar. Isso teve um resultado surpreendente, que foi a redução da própria carga de açúcar nas várias bebidas. Portugal acabou por ser um case study, um mercado pioneiro dos mercados de bebidas refrigerantes. A modificação do que está disponível para consumo passa também pelo que é oferecido nos diferentes espaços públicos, desde escolas, hospitais e outras instituições. Só no Serviço Nacional de Saúde servimos mais de 60 mil refeições diárias, muitas delas a doentes em risco nutricional.
A publicação do Manual de Dietas Hospitalares pretende ter um impacto positivo na alimentação dos nossos doentes. A desnutrição hospitalar existe e que podemos apontar várias causas, entre elas a pouca flexibilidade da alimentação hospitalar e, por exemplo, também uma desadequação da dieta prescrita ao doente. Desta forma, a uniformização e a padronização, tanto da composição das dietas como da própria nomenclatura, vai fazer com que todos os profissionais de saúde envolvidos no tratamento do doente e todos os profissionais também envolvidos na prestação da alimentação falem a mesma língua, tanto dentro do hospital como entre hospitais. Ainda em ambiente hospitalar, em 2019, foi implementada a identificação sistemática do risco nutricional nos cuidados hospitalares através de um sistema que permite rastrear nutricionalmente todos os doentes, sinalizando e referenciando de forma automática os doentes em risco para os serviços de nutrição. Uma identificação precoce do risco nutricional vai permitir que todos os doentes em risco ou desnutridos tenham uma intervenção nutricional individualizada, minimizando assim os efeitos nefastos da desnutrição. Os nutricionistas estão muito mais presentes nas enfermarias, havendo muito maior diálogo com o doente, muito maior personalização das dietas dos doentes. O doente pode escolher as suas preferências, adaptamos consistências, retiramos alimentos preferidos, portanto o doente sente uma maior proximidade com o que já fazia em casa. Portanto, qualquer profissional de saúde em contacto direto com o doente vê as sinalizações no clínico, consegue fazer os seus pedidos de colaboração ao serviço de nutrição e isto gera uma maior agilidade do processo e a possibilidade de avaliar o nosso desempenho de acordo com os indicadores do despacho. Conseguimos demonstrar que os doentes, quando saem do hospital com alta, não agravam o seu estado de desnutrição ou o seu risco nutricional. Isto já é uma grande mais-valia, assim como em doentes diabéticos, com dislipidemias, com excesso de peso, podemos também, ao dar alguns conselhos alimentares, permitir que o doente em sua casa já os possa fazer e quando cá regressa já vem com melhor formação e não vem com estados nutricionais tão deteriorados. Ao longo dos últimos 10 anos, foi possível implementar no nosso país uma estratégia integrada para a promoção da alimentação saudável, com medidas que vão desde a modificação da oferta alimentar em diferentes espaços públicos até à reformulação do teor de sal, açúcar e gordura de muitos alimentos que estão disponíveis para consumo em Portugal. Foi ainda possível regular a publicidade alimentar dirigida a crianças, algo que ainda não acontece na maioria dos países europeus. São medidas que se encontram totalmente alinhadas com as recomendações da Organização Mundial da Saúde. So there are many interventions that are in line with WHO best guides and we congratulate for the progress shown in those areas. Your law on marketing restriction is one of the landmark achievements in our region, especially within the EU. That is the best example that WHO highlights to restrict marketing of high-fat, salt, sugar to children. And over the last few years, the leveling off of the obesity levels and the reduction that we are seeing is a result of the policies you are taking. So this is a really good example, and also we hope that we can use these results to inspire other countries to monitor and to have good surveillance system in place and also to take policy action based on those data. Os programas têm esta capacidade de definir estratégias e de envolver parceiros. E é nessas parcerias que eles também se tornam mais ricos. Portanto, finalidade, objetivos, parceiros e uma clara visão de para onde queremos ir. O que nós queremos é sustentabilidade das nossas ações, que estes nossos hábitos, que estes nossos comportamentos se verifiquem no dia a dia, que sejam interiorizados nas rotinas, como eu há pouco disse, e que se tornem um verdadeiro estilo de vida, que se faça com prazer, com naturalidade e sem a sensação que estamos a cumprir, enfim, um sacrifício ou a fazer uma coisa que nos estão a dizer que é bom fazer para a nossa saúde.
tivemos sempre muito a preocupação de envolver os cidadãos neste movimento, de que os cidadãos percepcionassem que uma alimentação saudável é de facto uma mais-valia para a nossa vida e para o nosso bem-estar, e fizemos de tal forma bem feita que hoje em dia muitas das práticas do nosso programa de alimentação saudável se tornaram aquilo que se chamam best buys, boas compras para a comunidade científica internacional. Nós que partimos atrasados há 10 anos, somos neste momento um exemplo a nível internacional. Temos que continuar sempre a criar ambientes facilitadores de escolhas que também elas sejam saudáveis, porque essas escolhas saudáveis em termos de alimentação vão permitir aquilo que nós todos queremos, que é ter uma vida mais longa, mas uma vida mais longa com saúde, com bem-estar e com qualidade. Estes foram os primeiros 10 anos do PN Paz. Contamos consigo para continuarmos a promover a alimentação saudável em Portugal.